Manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Estão com vocês a nossa diaconisa Joseilde, está trazendo a palavra de Deus, o recado do Senhor para o nosso coração. Paz do Senhor. Vamos nos conectar diretamente agora com o próprio Deus, porque Ele nos fala através da palavra dEle. Ele direciona o caminho que devemos tomar, as decisões, o que devemos, como devemos agir diante de certas situações que acontecem nas nossas vidas. Então vamos abrir as nossas Bíblias de Salmo 84, versículos 5 e 6. Uma palavra breve, mas que vai tocar no teu coração e que você seja fortalecida. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também vem e enche os tanques. Amém. Aqui nesta palavra, primeiramente vamos conversar a respeito de você entender o que é esse vale de Baca. Talvez você esteja hoje atravessando ou estando parada, situada, se encontra neste momento neste vale. E neste momento você vai descobrir o que significa esse vale de Baca na sua vida. O que significa esse vale de Baca e qual a situação e como você pode sair deste vale de Baca. A palavra do Senhor nos mostra aqui que mesmo você estando na presença do Senhor, você pode passar por esse vale de Baca. O vale aqui, o vale de Baca, também conhecido como vale de lágrimas. E a pessoa vem andando uma certa situação da vida e de repente se encontra nesse vale. Esse vale na qual você, noite após noite, é noite de desespero, de dor, situação que você acha que não tem saída. E ali você se encontra perdido, não sabe com quem contar, com quem você pode desabafar. Talvez seja uma perca de um ente querido, desemprego, a situação financeira não está batendo, diante de tantas coisas que aconteceu este ano, tantas situações foram aí durante esse decorrer do ano. Quantas pessoas estão aí desesperadas, desempregadas, contas para serem pagas e não sabem como proceder nem o que fazer. E às vezes a pessoa tinha uma situação financeira até estável e de repente muda o quadro. Você neste momento, você não sabia, mas você está atravessando o vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale de dor, de sofrimento. Esse vale de Baca também é um vale árido. O que é uma terra árida? Uma terra em que não nasce nada, uma terra seca, difícil de plantar. E ali, por que esse vale é um vale árido na minha situação de vida, na sua situação de vida? É aquela que você diz assim: eu não posso contar com ninguém, ninguém pode fazer nada por mim. E agora, portas estão fechadas. Aquele emprego que eu pensei que ia chegar e não chegou. Aquele dinheiro que eu pensei que ia ser depositado na data e não chegou. Aquela pessoa que eu tanto amava, que estava ali do meu lado e muitas vezes até me confortava, ela não se encontra mais comigo. Uma enfermidade, um mal se alastrou na vida dela e ela não está mais comigo. E ali, qual é a sua dificuldade? A vida financeira, sentimental. Quantos casais nesse momento estão separados? Mulheres estão chorando em casa porque os maridos não estão mais em casa. Mulheres estão passando por uma vida solitária. E os maridos saíram e muitas vezes a gente pensa que eles estão de boa, mas eles não estão. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. E quando insiste em separar, sofre os dois. Entre morte para um lado e morte para o outro. Porque morte espiritual, separação. Se é uma só carne, quando separa, dói.
existe uma dor, é tal chamado vale de lágrimas, tanto para um lado quanto para o outro. E você que está aí passando dificuldade com os seus filhos, como a palavra foi dita aqui, você ensinou o caminho que ele devia andar, você direcionou, você foi uma mãe companheira, dando todas as coisas que ele precisava, auxiliando naquilo que precisava, e de repente surgiu uma amizade, um caminho diferente, e ele encheu os olhos para aquilo. E você, como mãe, quando vê que o caminho está errado para o seu filho, nós sofremos com a dor do nosso filho. Você que tem um ente querido no hospital, ou você mesmo está passando por uma enfermidade, e que o médico já disse que não tem mais jeito, é disso para a morte. Você está passando também por esse vale árido, que olhando não vai nascer nada, não nasce mais nada, só dificuldade, que você só enxerga essa dificuldade. Esse é o vale de lágrimas, esse é o vale árido, esse é o vale de dor que tem nascido dentro das nossas casas, das nossas famílias, e muitas vezes porque ele vem sem esperar. Quem espera passar por uma situação dessa? Porque se você esperava, você se planejava, não é assim? E podia mudar isso aí. Mas eu quero lhe dizer nesse momento que esse vale, quando se fala aqui na palavra do Senhor, existia plantas. Existia nesse vale de Baca plantas, que, ou seja, ele não era tão árido, ele não era tão dolorido. Talvez você nesse momento aí só está enxergando a dor, o sofrimento, a angústia, mas eu quero lhe dizer neste momento que esse vale que você se encontra, ele não está seco, ele não está árido, porque existe algo que pode mudar este quadro, existe quem pode mudar essa situação, existe quem pode lhe tirar dessa situação que você se encontra, uma situação de dor. Eu quero lhe dizer que nesse vale existiam plantas, e essas plantas, ela gotejava, elas lagrimejavam, ela soltava um incenso perfumado. E aquele lugar que era feio, sombrio, você imagina você entrar num lugar feio e sombrio, e de repente você sentir um cheiro bom, um cheiro agradável, um cheiro que pode mudar, que através do seu olfato vem uma sensação de frescor, uma sensação de força. Bem assim era nesse vale de Baca. Nesse vale de Baca, essa planta, ela soltava um unguento. O unguento, quando você sabe, quando a pessoa se corta, está ferido, e às vezes a gente chega ali, naquele lugar ali, passa um unguento, passa um azeite ou algo desse tipo, ou ela cicatriza. Eu quero lhe dizer que hoje a palavra do Senhor é o unguento que você precisa para cicatrizar a dor que está na tua alma. Eu quero lhe dizer que a unção do Senhor, esse óleo que é derramado dessas plantas, é a unção do Espírito Santo que vem mudar esse quadro em qual você se encontra. No versículo 5, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ou seja, eu quero lhe dizer aqui que se você é uma bem-aventurada, você é uma bem-aventurado, você está passando por essa situação, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, uma vírgula. Ele não disse que era um ponto final, não. Ele não dizia que você ia viver aflito, angustiado, chorando e sofrendo, não. Ele disse que no mundo tereis aflição, vírgula, mas tenha bom ânimo. Bom ânimo significa tenha coragem, tenha força, tenha alegria. Jesus ainda ressalta dizendo: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não foi para a cruz, ele não botou aquela coroa de espinho por nada, não. Ele botou pela sua vida. Ele quer mudar este quadro. Ele quer que você saia desse vale de Baca e venha estar com ele. Diante dele a tristeza salta de alegria. Eu quero dizer que essa tristeza, na presença do Senhor, você vai saltar de alegria. Que a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo oferece, não. É uma paz que não tem explicação. É uma paz que emana de dentro da sua alma, que o Espírito exala dentro, que o Espírito Santo exala. E quando eu quero lhe dizer isso, minha irmã, eu quero lhe dizer que todos nós passamos por provações.